meu nome é Luísa, sou quase prof, estou terminando a licenciatura de Biologia na UFPEL. Eu estou fazendo parte agora da residência pedagógica, por isso que eu vou dar essa aula e talvez algumas outras para vocês, junto com a minha colega Amanda. E esse programa, né, Residência Pedagógica, ele busca melhorar a nossa formação como professores, né? Então, eu vou falar, nosso assunto de hoje vai ser uma introdução à ecologia, um assunto muito interessante e importante que vocês conheçam. E espero que vocês gostem, então, da aula. A gente preparou tudo com muito carinho e é isso, muito obrigada. Oi, gente, eu sou a Amanda. Vocês já ouviram falar de mim no vídeo da Luísa. Eu também faço Ciências Biológicas na UFPEL e também participo do programa de residência pedagógica. Por isso que, junto com a Luísa, eu vou dar algumas aulas para vocês. E a gente pede muito que vocês participem das aulas, que vocês interajam com a gente e que deem sugestões também. Porque a gente está fazendo tudo com muito carinho para vocês. Para mim é muito novidade esse ensino à distância. Então, a gente vai precisar bastante da colaboração de vocês. E hoje, então, vamos conhecer alguns conceitos sobre ecologia. Bom, então vamos dar início à nossa aula com alguns questionamentos, como, por exemplo, o que é ecologia, né? Se ela se relaciona com o meio ambiente, se é uma ciência, é de comer, o que vem à sua mente e que imagens vêm à sua cabeça. Essas questões são justamente para refletir sobre a ecologia, o que ela é, se você já ouviu alguma vez falar sobre esse assunto, e para a gente também entender os conceitos, as explicações que a gente vai abordar nessa aula. Então, pessoal, como tudo na vida a gente tem que organizar, a natureza não seria diferente. Então, dentro da ecologia, também existem alguns níveis de organização. E para isso, a gente trouxe alguns questionamentos para vocês poderem se perguntar o que vocês pensam a respeito disso. Por exemplo, vocês acham que a natureza é organizada? Se vocês acham que sim, como que ela se organiza? Ou será que é nós que organizamos a natureza para nossa conveniência? E dando seguimento, né? O que a gente estuda na ecologia, então? Trouxemos para isso essa imagem esquemática aqui. Primeiramente, a gente tem um átomo, que é uma partícula muito pequena. Temos uma molécula, que é formada por vários átomos. Aqui temos uma organela, que é um compartimento da célula, que é formada por várias moléculas. Depois a gente aqui tem uma célula, que tem vários compartimentos, várias organelas dentro dela, que constituem ela, né? E aqui temos o tecido, que ele é constituído por várias células juntinhas. E depois temos o exemplo aqui de um órgão, o osso, né, por exemplo, que é formado por tecido. E temos um sistema, o sistema esquelético aqui como exemplo. Aí depois a gente tem um indivíduo, o organismo, nesse caso é um lobo-guará, um animal aqui da nossa fauna. E a partir daqui, a gente tem os níveis de organização ecológicos, né? Temos aqui a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. A gente vai falar detalhadamente mais adiante sobre cada um desses níveis de organização ecológica aqui para vocês. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos dentro de ecologia. O primeiro que a gente vai falar vai ser organismo e indivíduo, que é um conceito que vocês devem usar até mesmo no dia a dia de vocês, mas que eu não sei se vocês sabem o significado biológico dele, né? O que significa. Então, eu gostaria de saber o que vocês imaginam ou quem vocês imaginam quando vocês ouvem esses conceitos. E se vocês conseguem dizer até mesmo com as palavras de vocês o que significa isso, o que é um organismo, um indivíduo e até mesmo o que é uma espécie. Espécie é uma forma de classificação no mundo científico para designar indivíduos morfologicamente parecidos que conseguem cruzar e reproduzir e deixar descendentes férteis. Vamos iniciar, então, pelo conceito de indivíduo-organismo e falar um pouco de espécie, né? Como a Amanda bem explicou.
Ali a gente tem algumas imagens à direita. Na primeira imagem a gente tem um indivíduo de Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, né? Temos uma senhora ali. Ao lado a gente tem uma imagem da Araucaria angustifolia, que é uma árvore, uma gimnosperma, uma planta que ela não tem fruto, né? Ao redor da semente, a semente não tem fruto. Temos aqui a gatinha da Amanda, a Miau, que é da espécie Felis catus. E do outro lado ali, no cantinho inferior direito, temos a Danaus sp, que é a borboleta monarca. Então, agora falando de população. O que seria população? Vocês já pararam para pensar? Porque a gente fala muito sobre isso, a gente vê na TV, a gente vê nas notícias, muito o termo população, né? Mas o que seria população? População seria quando tem mais de um indivíduo da mesma espécie junto. Por exemplo, ali naquela primeira imagem, vários gatinhos são da mesma espécie, mais de um indivíduo da mesma espécie junto, forma a população. Então, ali seria, por exemplo, uma população de gatos, ali uma população de borboletas, uma população de Homo sapiens, né, de pessoas da nossa espécie, uma população de araucária. E o termo população, então, é muito usado também por cientistas em alguns estudos. Por exemplo, agora, no meio da pandemia, a gente ouve muito falar sobre o quê? Sobre cientistas fazendo a incidência de coronavírus dentro da população de Pelotas, por exemplo. Então, a população, ela pode ser estudada e tem uma característica muito importante da gente lembrar também, que, por exemplo, assim, a população tem que ser indivíduos da mesma espécie que estão vivendo no mesmo espaço de tempo. Por exemplo, a população aqui de Pelotas. Isso não significa a incidência total da população que está tendo coronavírus no Brasil, por exemplo. Não, é a população aqui de Pelotas e agora de 2020. E provavelmente não vai ser a mesma, daqui a 10 anos não vai ser a mesma população que vai ter aqui em Pelotas, nem a mesma população de borboletas que tem, por exemplo, ali na pracinha, não vai ser a mesma que vai ter daqui a 5 anos. Então, a população é o que divide o mesmo espaço de tempo. Bom, então a comunidade é o conjunto de populações, né? A gente pode ver aqui, por essa primeira imagem no fundo do mar, uma comunidade de peixes. Aqui a gente tem corais, temos esponjas, temos água-viva, e tem uma tartaruga aqui também, né? E esses indivíduos, eles são de diversas espécies e estão convivendo e interagindo no mesmo espaço e no mesmo tempo. Aqui a gente tem um ambiente terrestre, né? Uma ilustração, na verdade, não é uma imagem real, que vocês podem ver vários animais da savana africana aqui, convivendo no mesmo espaço e no mesmo tempo. São várias espécies. O ecossistema, então, né, pessoal? O ecossistema vai ser formado pelo quê? Vai ser formado pelas comunidades, como a gente acabou de ver com a Luísa, né? Pelas comunidades de seres vivos e lembrando, dentro de seres vivos. Geralmente, quando a gente fala seres vivos, a gente vê em animal na nossa cabeça, vem pessoas, mas também plantas. Plantas e a vegetação também são seres vivos. Então, vai ser formado o ecossistema pelos seres vivos, que somos nós, as plantas, os bichos, mais os fatores abióticos. O que é abiótico? Abióticos são que não têm vida, fatores que não têm vida, como, por exemplo, a temperatura, o sol, o pH, a umidade. São fatores abióticos que compõem o nosso ecossistema. E a parte biótica do nosso ecossistema vão ser a parte que tem vida, que vai ser todos os seres vivos que eu já falei, né? Lembrando que plantas são seres vivos também. Então, na primeira imagem ali, a gente tem um campo, para lembrar, né, que é um ecossistema, toda essa vegetação também, e também temos uma foto de uma cidade do Rio de Janeiro, para lembrar que dentro das cidades também tem todo um ecossistema, né? Isso. Agora eu vou falar do conceito biosfera, que é basicamente é o conjunto da vida na Terra, né? É o conjunto também da atmosfera, que é a parte gasosa do planeta, onde tem vários gases, CO2,
oxigênio e por aí vai. Temos a hidrosfera, que é a água, né, do planeta, e a litosfera, que é constituída pelas rochas.